Graças a Deus, amados irmãos e irmãs, nós glorificamos ao Senhor por estarmos juntos, pela bondade dEle, as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, e por isso nós nos reunimos como povo de Deus, para reconhecer que o nosso Deus é abençoador, e um abençoador extremamente presente, seja na nossa vida particular ou na nossa vida comunitária. Continuando a nossa série em Hebreus, queria convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias em Hebreus hoje, no capítulo 6. Vamos dar continuidade, lendo hoje e meditando do versículo 4 ao versículo 8. Então, Hebreus capítulo 6, do 4 ao 8. Hebreus 6, do 4 ao 8, todos encontraram? Peço aos irmãos que deixem também a Bíblia aberta, porque a gente vai consultar juntos outros textos da Palavra do Senhor. Mas vamos fazer a leitura, Hebreus 6, do 4 ao 8. Diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da Palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco. Nos permite compreender a sua palavra e, compreendendo, que nós tenhamos uma decisão imediata de dedicar os nossos corações inteiramente ao Senhor. Nos rendemos completamente a Ti, sabendo que fora do Senhor não há vida, não há esperança, não há salvação. Nós nos colocamos diante do Senhor juntos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quem lida com pessoas no dia a dia, seja um trabalhador autônomo, quem trabalha com atendimento ao público, ou quem tem um trabalho que é num contexto mais coletivo, ou mesmo na realidade da igreja, tem alguns jargões que eu sei que todo mundo vai concordar. Lidar com gente é difícil. Onde tem gente, tem necessariamente problema. Isso é verdade. Onde há interação entre pessoas, nós temos a tensão de tudo aquilo que diz respeito à carga que cada pessoa traz consigo. E isso é normal, de certo modo, pelo menos desde que o pecado entrou no mundo. A gente conhece isso. E nem é preciso, para que haja problema, divergência, tensão no relacionamento, que se tenha muita gente. Basta que a gente lembre dos primeiros humanos. Adão e Eva eram 2. Quando a maldade entrou no seu coração, ou antes mesmo disso, qual era o ambiente ali? Paz, harmonia, celebração da comunhão. Adão chega a fazer uma poesia, declarando o valor da mulher para ele. Mas quando a maldição do pecado entra no seu coração, essa maldade produz raízes terríveis. A tensão agora é tão clara que esse ambiente de celebração da comunhão vira um ambiente de rivalidade, egoísmo, cada um defendendo o seu próprio interesse. Por quê? Porque desde então, desde que o mundo é um lugar caído, é um lugar de relacionamentos imperfeitos, caídos, que a gente tem que lidar com problemas. E qual é o remédio para isso? O remédio para isso nós conhecemos: Cristo. Ele é o enviado de Deus para a reconciliação, para construir pontes. Antes de tudo, que ponte? A ponte entre nós e o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas não apenas isso. Jesus é aquele que também cria pontes, constrói relacionamentos perdidos entre nós e o nosso próximo. Paulo registra em Efésios que em Cristo, por Cristo, o muro de inimizade foi derrubado e a paz foi de uma vez por todas estabelecida. E essa reconstrução do relacionamento, a reconciliação no que diz respeito a Deus, é imediata. Justificados pela fé, temos, pois, paz com Deus. Só que em relação uns aos outros é um processo. Por isso que Paulo diz em várias das suas cartas: olha, vocês devem se esforçar para manter o vínculo do Espírito, esse vínculo da paz. Por isso
que mesmo depois da obra de Cristo, nossos relacionamentos continuam sendo imperfeitos. Porque onde há relacionamentos mesmo entre cristãos, nós encontramos tensões de um coração que ainda tem uma tendência de não querer perdoar, não querer ser paciente. No final das contas, a nossa guerra uns contra os outros, trazendo já, afunilando para esse contexto da igreja, deveria ser somente por conta da guerra contra o próprio pecado, o espírito contra a carne. Todavia, e aí a gente chega no que o autor aos Hebreus está colocando aqui, quando se trata de igreja, alguns problemas não acontecem somente por conta da guerra contra o pecado. Não é somente porque nós estamos lutando, tentando vencer essa natureza pecaminosa. Há um problema que é grave. Há pessoas que estão no meio da igreja, mas essas pessoas não pertencem de fato à igreja. Há pessoas que se aproximaram da fé, conhecem a mensagem, mas nunca foram transformadas de forma verdadeira. E isso é uma realidade que a gente precisa aprender a lidar. Quando a gente trata desse problema, a gente recorre logo a uma parábola contada por Jesus Cristo, que é a parábola do joio e do trigo. Nela, Jesus nos mostra como crentes verdadeiros e crentes falsos, por um tempo eles coexistem, eles permanecem juntos de forma temporária, até que Deus separe e faça um julgamento definitivo. Essa parábola é especialmente pertinente, os irmãos verão que a gente vai fazer referência em outro momento a ela, porque nós vamos entender o que o autor aos Hebreus está querendo dizer para a gente. O joio não nasceu trigo e depois se tornou joio. Apesar da aparência com o trigo, o joio sempre foi joio, nunca foi trigo. Da mesma forma, existem crentes verdadeiros que não existem crentes verdadeiros que do nada, repentinamente, param de ser crentes verdadeiros no meio do povo de Deus. Existem aqueles que são e aqueles que, embora pareçam muito, tenham características, se comportem como se fossem, eles não são. E mais cedo ou mais tarde, isso vai se revelar. É sobre esse assunto que o autor quer falar para a gente. Ele quer nos alertar sobre o perigo da incredulidade no meio da igreja. Algo que desde o capítulo 3 ele está falando para a gente. O perigo do abandono da fé. O perigo de você sair desse ambiente da comunidade dos justos, se afastar da reunião da igreja. E o tema central do autor aqui para a gente, nós já vamos olhar o texto, é que aqueles que participam do conhecimento de Deus, que tiveram acesso às coisas do alto, mas retrocedem, esses aí revelam falta de arrependimento, incredulidade e desonram a Cristo. Nós vamos observar o texto pensando nisso que foi dito. Aqueles que participam do conhecimento de Deus, mas retrocedem, revelam incredulidade, falta de arrependimento e desonram ao Cristo. Vamos olhar inicialmente do versículo 4 ao versículo 6. Diz o autor: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Eu não mencionei no início, mas esse é um daqueles textos do Novo Testamento que é extremamente difícil. Texto que gera polêmica, dificuldade, pessoas que aqui se dividem para interpretações diferentes e alguns até para heresias, para dizer coisas que não estão aqui na palavra de Deus. Mas uma coisa é fato, meus irmãos, muitos estão com o povo de Deus, mas não são do povo de Deus. Muitos estão em meio à comunidade dos salvos, mas não são salvos, não são os salvos. No meio da congregação do Senhor, no meio dessas pessoas que são reconhecidas como a Assembleia de Deus no mundo, nós temos diferentes grupos que cercam, estão presentes, com interesses diferentes, com o coração em outro lugar, que participam da vida. Na comunidade de Israel, o autor já antecipou para a gente alguns exemplos disso. O autor nos advertiu que toda uma geração de israelitas pereceu no deserto,
Seus cadáveres ficaram no meio do caminho, porque embora estivessem no meio do povo de Deus, era uma geração rebelde, incrédula, dura, resistente à vontade do Senhor. E qual foi o resultado para eles? Eles não entraram no descanso prometido, não entraram na terra prometida. Só que como viviam essas pessoas enquanto estavam no meio da comunidade de Deus? Se a gente for observar, enquanto eles estavam no meio do povo de Deus, mesmo sem pertencer, isso foi revelado depois, essas pessoas desfrutaram, provaram, experimentaram de manifestações poderosas da parte do Senhor. Eles viram aquilo que o restante da comunidade viu, ouviram o que o restante da comunidade ouviu. Essas pessoas que pereceram no deserto, viram a coluna de fogo iluminando a noite? Sim. Essas pessoas tiveram provisão diária para a fome e para a sede? Também. Essas pessoas ouviram os ensinos de Moisés? Sim. Só que parou por aí. Os seus corações não estavam verdadeiramente dobrados ao Senhor. Avançando no tempo, vamos agora para o 1º século depois de Cristo. O retrato era diferente? Não. No tempo de Jesus, ele era cercado por diferentes pessoas, novamente. Tinha os opositores declarados, tinha os discípulos comprometidos, mas também tinha aqueles admiradores distantes. Pessoas que eram tão somente simpatizantes de Cristo. Uma multidão era assim. Muitos ouviam os ensinamentos de Jesus, muitos viram o sobrenatural agindo, essa amostra do reino de Deus, como o autor vai falar aqui, dessa era vindoura por meio dos milagres, das curas. Alguns no meio da multidão foram alvo dessas curas, desfrutaram dos benefícios materiais da presença do Filho de Deus no mundo, mas o que aconteceu com eles? Também parou por aí. Por quê? Seus corações não pertenciam verdadeiramente a Cristo. Exemplos disso, os leprosos que são relatados na palavra de Deus. Os 10 tiveram experiência transformadora com Cristo, clamaram por misericórdia. Qual foi a resposta de Jesus? Cura, purificação. Eles provaram do poder desse reino de Deus, que quando for estabelecido de forma completa, não vai ter ninguém doente, não vai ter ninguém impuro. Todos estarão completamente perfeitos diante do Senhor. Mas quantos retornaram para glorificar a Deus? Apenas um. E apenas neste foi encontrada a fé. Jesus fala ali com certa decepção, embora saibamos da sua onisciência, mas quer nos ensinar. Outro exemplo, além desses leprosos, Judas Iscariotes. A gente olha para ele e isso gera certas inquietações, dúvidas. Por que Jesus chamou Judas? Por que precisava ter alguém como ele no meio daquele grupo? Mas olhando para aquilo que era Judas no meio dos 12. Jesus enviou Judas para pregar? Sim. Naquela convocação, naquela designação para expulsar demônios, anunciar o reino de Deus, curar pessoas, Judas estava incluído nisso? Sim, e fez. Olha, Judas ouviu tudo que Jesus ensinou, ele viu tudo que Jesus fez, ele era participante do que Jesus estava fazendo no mundo, mas qual foi a consequência final de Judas? Judas caiu, usando o termo que o autor aqui apresenta, mas essa queda, e a gente vai ver no momento apropriado, não é um mero deslize. Ele estava no meio dos 12, mas como Jesus se refere a ele? Como filho da perdição. Ele parecia um seguidor genuíno, mas o tempo revelou, não é que ele se tornou. O tempo revelou que seu coração estava distante. Ele era, na verdade, um homem sem arrependimento. Ele era um incrédulo. No tempo do autor da carta, isso era realidade. E no nosso tempo isso é menos realidade? Todos nós sabemos que não. Pessoas nos cercam, mas não são de dentro. Existem pessoas que têm o título de cristãs, mas não têm a essência. Nós temos pessoas que têm a aparência de vida cristã, parecem pertencer, mas seus corações não pertencem, antes de tudo, a Cristo. E o autor lista para a gente, você pode olhar a partir desse versículo 4, 5 expressões que são utilizadas para descrever essas pessoas que retrocederam, abandonaram a Cristo. Elas tiveram contato com tudo que o restante do povo de Deus tinha. Olha o que aparece aí. Essas pessoas foram iluminadas, elas provaram o dom celestial, elas tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus,
e os poderes da era que há de vir. Todas essas expressões, embora diferentes, apontam em um único sentido. São pessoas que passaram por experiências coletivas no meio do povo de Deus. Foram pessoas que foram expostas à pregação da palavra. Foram pessoas que viram no meio da igreja o Espírito Santo agindo. Quem sabe foram servidas por pessoas que foram capacitadas com dom da parte do Espírito Santo. Foram pessoas beneficiadas pela proximidade, talvez o pastoreio, o cuidado pessoal, amizades que são trazidas no meio da comunidade dos santos. Mas um dia essas pessoas decidiram abandonar a Cristo e revelaram no seu coração que nunca pertenceram a Cristo. Quer dizer que essas pessoas perderam a salvação? Não. Esse é um daqueles caminhos que não tem nada a ver com o que diz o restante da palavra de Deus. O que revela esse texto e pessoas assim é que as experiências delas com o povo de Deus foi uma experiência apenas coletiva, não pessoais. Elas experimentaram, provaram, testemunharam, mas nada disso que foi provado, experimentado, vivido no meio do povo de Deus, desceu para o coração e como resultado não houve transformação. Em nenhum momento o autor aos Hebreus se refere a essas pessoas que abandonaram a fé aqui como eleitos, salvos, regenerados, pessoas que foram justificadas, redimidas. Essas pessoas foram expostas à verdade, assim como a geração de israelitas no deserto foi exposta à coluna de fogo. Ouviram a palavra de Deus como a multidão ouviu da boca do próprio Deus encarnado. Foram pessoas que viveram muitas vezes na pele a realidade dessa era que há de vir do reino de Deus, por meio de cura, por meio de um coração sendo aquecido de alguma forma, da mesma forma que aqueles 9 leprosos que não voltaram. São pessoas que talvez orassem no meio da comunidade, pessoas que talvez cantassem no meio da comunidade, pessoas que talvez até pregassem no meio da comunidade, mas estavam fazendo isso como um mero exercício, talvez de imitação, costume, qualquer motivo, mas não estavam fazendo isso porque a palavra de Cristo habitava nos seus corações. Não estavam fazendo isso porque o Espírito Santo estava selado em seus corações. E quando é que isso fica evidente, segundo o texto? Ainda no versículo 6. Quando essas pessoas caem, e prestem atenção, assim como eu falei no caso de Judas, não é quando essas pessoas cometem um acidente na jornada. Não é quando essas pessoas cometem um pecado de forma pontual, como um deslize. O cair aqui é a revelação de algo mais profundo. É uma posição do coração. Essa queda que o autor fala, desses que experimentaram tudo isso e caíram, esse cair quer dizer o abandono da fé. Quer dizer a rejeição a Cristo. Quer dizer o total descompromisso com aquilo que foi ouvido em determinado momento. É o que a gente chama de apostasia. É literalmente o abandono da confissão que antes foi feita. Nós conhecemos casos disso? Muitos. Pessoas que estiveram no nosso meio e hoje não estão mais. Pessoas que estiveram aqui que hoje vivem como se nunca tivessem estado. Pessoas que vivem como se nunca tivessem visto o que viram. Como se nunca tivessem ouvido aquilo que elas ouviram. Como se nunca tivessem provado aquilo que elas provaram. Quer dizer que elas eram e deixaram de ser? Não é o que o autor diz. Porque aqui ele está nos instruindo. Retroceder na jornada, depois de ter o conhecimento de Deus, depois de ouvir, provar, receber bênção da parte do Senhor em comunidade, essa é a grande evidência de que essas pessoas nunca foram de Deus. É o que o João diz na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando essas pessoas se desviaram, passaram a rejeitar a verdade sobre Cristo, passaram a viver para si mesmas, vivendo longe de Cristo, longe da verdade, longe do que é justo, elas cederam à tentação que o autor está advertindo a gente, desde o primeiro capítulo, que é algo comum dos seus leitores. Pessoas que podem olhar para a vida cristã, ver tribulação, ver que não há recompensas materiais terrenas, fazer um juízo aos olhos humanos, de dizer assim, não vale a pena, o custo-benefício não se equilibra, e querer abandonar,
sair do meio da comunidade. Só que qual é o argumento que o autor usa para a gente daquele primeiro trecho que a gente estudou, que é o capítulo 1, versículo 1 ao 3? Ninguém se compara a Jesus. Jesus é maior e melhor do que tudo que possa ser colocado ao seu lado. Precisamos ter uma postura de vigilância. Olha comigo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, de Hebreus ainda. Capítulo 2, do 1 ao 3. Nós já passamos por esse trecho, mas vamos lembrar. Diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio de anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós queremos distinguir hoje qual a grande marca do eleito, do salvo, do regenerado, é a perseverança. Continuar. Os verdadeiros seguidores de Cristo, que não são joio, permanecem, perseveram, caminham até o fim. Que fim? O reencontro definitivo com Cristo, sem retroceder. É certo que em alguns momentos a caminhada é mais vagarosa, você anda de forma mais lenta. Em alguns momentos os obstáculos são grandes e você se vê diante de um desafio terrível. Mas uma coisa não muda. Essa pessoa prossegue, persevera, continua caminhando. Porque na vida cristã não tem marcha ré, não tem o retorno. Se há um retorno, aí está a evidência. Nunca foi, não faz parte. Paulo resume isso, o que é a vida cristã. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. O alvo é ganhar o próprio Cristo e saber que a recompensa maior não é simplesmente estar no céu, mas estar na presença do Senhor. Queria que você olhasse comigo outro texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 ao 39. O autor fala disso ainda. Esse texto a gente ainda vai chegar lá, se Deus permitir. Hebreus 10, do 36 ao 39. Ele diz assim: portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, aqueles que são salvos, aqueles que pertencem a Cristo de fato, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a salvação, para a preservação da vida, para o reencontro com Cristo. Por que então que essas pessoas aqui que tiveram contato com a verdade, ouviram sobre Cristo, estavam no meio da comunidade parecendo que pertenciam, e logo deixaram, abandonaram, apostataram? Qual é o problema delas? O problema é a igreja? O problema são os relacionamentos da igreja? O problema é Cristo? De modo nenhum. O problema dessas pessoas é o problema que o autor da carta está falando o tempo todo, que é um perigo terrível. É incredulidade. É você estar no meio, mas seu coração não ser movido a um ato de fé. No capítulo 3, versículo 12, que eu citei na introdução, o autor fala com preocupação: meus irmãos, se preocupem, cuidado, para que entre vocês não tenha gente de coração perverso e incrédulo, que faça com que se afastem do Deus vivo. Um coração perverso e incrédulo, que se afastem do Deus vivo. A incredulidade é o único pecado capaz de afastar alguém da obra salvadora de Cristo. É o único pecado que afasta qualquer pessoa do próprio Deus vivo. Porque é tendo fé, crendo no seu coração, confessando isso, que você se apropria dos benefícios espirituais da obra de Jesus Cristo, da cruz. Estar seguro, não somente para a vida, mas para a morte. A única forma, crendo, ouvindo a palavra, mas já vimos aqui em algum outro momento, e o exercício não acabando aí, mas ouvindo a palavra e crendo,
Porque a aparência diante de Deus não importa. O que importa é o coração. E Ele conhece o coração. Uma vida de aparência não vale de absolutamente nada diante do Deus onisciente, que sonda o mais profundo do nosso ser. Porque no dia do seu juízo definitivo sobre impiedade, joio e trigo não estarão no mesmo lugar. Todos comparecerão diante dele, mas inevitavelmente esses dois grupos serão separados. Nesse momento, nenhuma máscara vai ser mantida. O próprio Jesus falou sobre isso. Em Mateus 7, é o trecho anterior àquela parábola do prudente e insensato da casa, versículo 21 ao 23. Ele vai dizer assim, no dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos coisas, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, não usamos seu nome para fazer muitos milagres. Mas eu responderei, e a NVI coloca uma resposta muito clara. Vocês nunca foram meus, vão embora, porque as suas obras são más. É pesado, é uma tragédia, é desolador ver que alguém pode estar no meio da comunidade de Deus, e essa será uma realidade, o retrato dela. E isso justifica o peso do que o autor vai trazer a partir de agora, nesse versículo 6 ainda. A posição daqueles que se encontram como negligentes dessa tão grande salvação revelada em Cristo é terrível. Olha o que diz o versículo 6, vamos ver novamente para dar a continuidade a ele. Esses que foram iluminados, provaram e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Quem rejeita a Cristo, o autor já falou antes, como escapará? Por isso que a expressão que aparece para a gente é forte. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que o autor quer dizer para a gente é impossível que sejam socorridos. É impossível que haja esperança para eles, porque eles já conheceram a verdade sobre Cristo. Eles já ouviram as boas novas da salvação. Eles ouviram a realidade do Evangelho e se posicionaram. De que lado? Do lado de Cristo? Não, do lado dos inimigos de Cristo. O Deus do impossível é quem está falando para a gente aqui que não há possibilidade de um novo arrependimento para quem já ouviu a verdade, conheceu e escolheu rejeitar. Pois essas pessoas já ouviram tudo o que precisavam ouvir. Aquele que é soberano sobre todas as situações nos mostra que essas pessoas foram entregues ao próprio coração. Elas são responsáveis pelo destino delas, porque ouviram sobre Cristo. Ouviram sobre a tábua da salvação, viram o escape, viram a única alternativa e rejeitaram. Escolheram permanecer afastadas de Cristo. Não tem agora esperança, não tem escape, porque aqueles que conhecem o Evangelho verdadeiro, é isso que a gente está dizendo, mas rejeitam a Cristo, o abandonam, mesmo que se aproximem do povo de Deus por um tempo, mesmo que tentem se infiltrar à força, não tem qualquer esperança de restauração. Essas pessoas estavam sem arrependimento e permaneceram sem arrependimento. De forma consciente e voluntária, ouviram. E de forma consciente e voluntária também, rejeitaram. E o resultado? Morrerão como viveram toda a vida. Debaixo de condenação, debaixo da ira do Senhor, fadados a perecer. E o que está no final desse versículo 6 é o que revela o comportamento dessas pessoas em relação à obra de Cristo, para a gente ver a gravidade da postura. Não está falando sobre qualquer um que está aqui, comete um deslize, uma falta qualquer. O autor diz, pois estes, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Um trecho difícil de interpretar, mas basicamente esse pois para si mesmos pode ser entendido como para a própria condenação. Essas pessoas estão agindo como se estivessem de novo crucificando a Cristo, expondo Cristo à vergonha, ao vexame público. Por quê? Porque estão endurecidas. Para essas pessoas, Cristo poderia morrer novamente na cruz, que não abalaria em nada, não faria diferença nenhuma, não importaria. É como se tudo que Cristo fez fosse insuficiente, mesmo vendo o grande amor de Deus mostrado na cruz, mesmo vendo a grande vergonha que o justo de Deus passou na cruz. São pessoas que não se dobram,
não reconhecem o devido valor, permanecem indiferentes com os corações impenetráveis. Elas se endureceram à verdade de Cristo. E como consequência estão expondo Jesus de novo à vergonha e ao desprezo. Porque apesar de tudo que ele fez, essas pessoas se comportam como se não fosse nada. Como se isso não dissesse respeito à vida de cada uma delas. Isso é o que o autor nos alerta. Aqueles que participam do conhecimento de Deus, mas retrocedem, essas pessoas revelam incredulidade, que nunca houve arrependimento e desonram a Cristo. Porque não basta ter experiências espirituais, que a gente rotula como espirituais. Não basta ter proximidade com o povo de Deus. O coração precisa estar completamente rendido a Cristo, dobrado à sua autoridade, sabendo que tudo que Ele derrama sobre nós, como vamos ver logo mais, é favor, graça. A fé necessariamente deve produzir arrependimento e perseverança. E por fim, amados, para avançar para os últimos 2 versículos, para que não reste dúvida sobre o destino dessas pessoas, daqueles que permanecem incrédulos, mesmo que sejam bons imitadores de vida cristã. O autor finaliza a palavra dele em forma de parábola, uma ilustração para que fique bem claro, reforçando a advertência. Versículos 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Sendo diretos aqui no que significa essa ilustração, a chuva representa as bênçãos que Deus derrama de forma abundante, constante, de forma generosa, sobre todo o mundo, incluindo a sua palavra, as manifestações do Espírito Santo, as amostras do reino vindouro, como esses milagres produzidos no tempo de Jesus, a revelação da cruz de Cristo vem também sobre as nossas vidas, mostrar como Deus oferece o perdão, a instrução, a correção, belas canções sobre Deus, olhar essa criação que anuncia a glória do Senhor, as oportunidades de crescimento espiritual que temos no meio da comunidade. Isso é bênção que Deus derrama como a chuva sobre toda a terra. Está à disposição de todo mundo. E o que é a terra? A terra somos nós, nossos corações, nossas vidas, nossa capacidade de receber essa chuva da parte de Deus e produzir fruto. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, experimentarmos essa ação do Espírito Santo, participarmos da bênção que Deus derrama sobre todos, e respondermos com arrependimento e fé, nós produzimos bons frutos. A bênção de Deus está sobre nós. Nós recebemos as mais valiosas bênçãos da parte de Deus agora. Salvação, vida eterna, ter o nome escrito de forma definitiva no livro da vida, saber que agora eu pertenço à comunidade dos salvos, ninguém pode me tirar dela, o ânimo para perseverar, firme, constante e abundante. Mas se o nosso coração não for cultivado, se essa chuva for derramada, mas nosso coração não for tratado, se não permitirmos que a fé, que o arrependimento germinem, se nós rejeitarmos a obra de Cristo, mesmo quando Deus faz com que esse conhecimento da obra de Cristo seja derramado sobre os nossos corações de uma forma abundante, o que é que nós somos? Um terreno inútil, estéril. Em vez de produzir frutos, o que é que esse terreno produz? Espinhos e ervas daninhas, rebeldia, incredulidade, infidelidade, um desejo de viver somente para si mesmo, longe do Senhor. Para uma terra assim, mesmo a chuva contínua, a graça comum do Senhor que favorece a todos, não produz colheita. O destino é inutilidade, a maldição e, finalmente, a destruição. O versículo 8 revela aqui o destino daqueles que o autor está mencionando nesse trecho. Aqueles que tiveram contato com o conhecimento de Deus, mas rejeitaram. Esses são os incrédulos, não arrependidos, que fizeram pouco caso diante da revelação de Cristo. Não cultivaram o terreno do coração e agora só resta um caminho, o caminho da destruição e da maldição. 2 grupos. Um grupo recebeu da parte de Deus o que o outro recebeu, mas respondeu com arrependimento e fé. O outro grupo recebeu a mesma coisa e respondeu com
Dureza de coração, incredulidade. Experimentaram as mesmas manifestações, provaram da mesma ação do Espírito Santo, mas produziram frutos diferentes. E o destino também será diferente. Como foi em vida, também será no juízo. Porque os injustos, os ímpios, não prevalecerão na comunidade dos justos. Isso me lembrou o Salmo 1. Se você puder, abra aí, mais ou menos no meio da sua Bíblia. Salmo 1. Alguns irmãos sabem, inclusive, de cor, né? Aqui nós temos o contraste evidente entre as figuras que estão sendo colocadas aqui nessa última ilustração. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A bênção de Deus será revelada na vida dele. Não são assim os ímpios, pelo contrário. São como a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que máscara pode ser sustentada diante do Deus onisciente, que conhece o mais profundo do nosso ser, que sabe a palavra antes mesmo que nos chegue à boca? Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Mas a posição que nós estamos hoje, diante desse texto, ainda é uma verdade consoladora para cada um de nós. Porque se estamos aqui hoje, mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor, participando da manifestação do Espírito Santo na comunidade, se nós ainda estamos subsistindo na comunidade visível dos justos, se estamos experimentando o que nós estamos experimentando nessa noite, vendo o que nós estamos vendo, ouvindo o que nós estamos ouvindo, nós temos a oportunidade hoje de render a Cristo todo o nosso coração agora. Os verdadeiros seguidores de Cristo, eles chegarão ao fim, que é na verdade um recomeço, firmes. Não cairão das suas posições, não abandonarão, não serão como desertores de uma batalha. Eles não farão pouco caso da cruz. Como o autor vai falar mais à frente, não serão aqueles que tratarão com pouco caso essa reunião, mas serão pessoas que continuarão perto. Apesar do que doa, apesar dos relacionamentos que muitas vezes ferem, por conta da guerra contra o pecado, não vai ficar achando culpados de fora. Porque a culpa que está sendo colocada aqui é do próprio coração. Ninguém mais é responsável. Quando essas pessoas dispõem dessa forma de manter a incredulidade, a falta de arrependimento, Cristo está sendo exposto a vexame. Mas não são assim aqueles que hoje têm a oportunidade de derramar diante do Senhor seu coração. Porque olham para a cruz de Cristo e não falam: isso não é sobre mim, isso não tem nada a ver com minha vida. Mas falam, reconhecem que aquele precioso sangue derramado foi em meu favor, foi em favor de nós. Então, enquanto a realidade de muitos que ficarão pelo caminho, ou já ficaram pelo caminho, será o retrato daquela geração perversa, dura, incrédula do deserto, que os seus cadáveres se amontoaram e não chegaram ao descanso que era representado pela terra prometida. Hoje o descanso é representado no reencontro com o Senhor, em estar na eternidade junto com o nosso Deus. Meus irmãos, o que precisamos para que isso seja uma realidade diferente hoje, desse trecho do 4 ao 8 do capítulo 6, é que ofereçamos hoje uma resposta diferente da que eles ofereceram. Precisamos responder com arrependimento e fé, porque a mensagem de Cristo no início do seu ministério continua sendo a mensagem pregada hoje. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Porque como Davi escreveu no Salmo 51, e Deus foi quem o inspirou, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É o consolo para nós nessa noite. Mas também o que está escrito em 1 Pedro 1,5, mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar o tempo consumado, perfeito da salvação, que já está prestes a se revelar.
Foi o que o autor aos Hebreus falou no capítulo 10. O tempo está chegando. Aquele que vem, virá. Ele não tardará. Nessa noite, essa chuva da palavra de Deus está sendo derramada mais uma vez sobre os nossos corações. Não façamos pouco caso. Longe disso, queria, e assim a gente vai concluir a palavra nessa noite, que você olhasse o que está escrito no capítulo 3 de Hebreus ainda, versículo 13 ao 15. Hebreus 3, do 13 ao 15. Longe de acharmos comum pessoas de coração perverso, incrédulo, aí diz o versículo 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, colocamos os nossos corações diante de Ti. Nós reconhecemos que o Senhor tem derramado o seu favor sobre as nossas vidas de modo abundante, constante, generoso. Não permita que os nossos corações sejam como esse solo que produz espinhos, erva daninha, incredulidade, infidelidade, apostasia. Mas tem misericórdia de nós. Abre os olhos dos nossos corações, gere em nós, sozinhos não conseguimos. Gere em nós, como dom da parte do Senhor, arrependimento e fé. Não queremos ser esses que ficam pelo caminho, não queremos ser esses que perecem, mas queremos ser dos que não retrocedem e encontram em Ti a salvação plena para a alma. Nos sustenta, nos ajuda, nos anima, nos encoraja na jornada, fortalece-nos para que assim possamos fortalecer uns aos outros e caminharmos juntos, não rumo à destruição, mas rumo ao alvo, que é estar em Cristo por toda a eternidade. Nós agradecemos a Ti e Te adoramos em nome de Jesus.